Vamos lá então, gente, tudo bem? Hoje a gente inicia aí a aula 8 de sistemas operacionais, tá? Aonde é a primeira aula de algumas aulas que vamos conhecer o painel de controle, tá bom? Vamos lá. Para iniciar o painel de controle, você pode aqui no item busca e digitar painel de controle. Acho que é a maneira mais prática, né? E aí você tem aqui o painel de controle do sistema operacional. Como o nome do título já diz, né? Tudo que você precisa controlar, configurar, gerenciar, a gente encontra aqui no painel de controle, tá? A primeira coisinha que a gente precisa conhecer aqui no painel de controle é o modo de exibição, né? O como esses ícones eles vão ser mostrados aí, vão mostrar, né? Vão ser exibidos para a gente, tá? Então a gente tem aqui categorias, que ele é agrupado, né? Ele tem uma visão. A janela fica mais limpa, tá? Porque ele está agrupado por categorias. Aí você tem ícones grandes e ícones pequenos. Eu gosto de usar a aparência de ícones, tá? Eu me localizo muito mais fácil. Mas tem gente que prefere por categorias, tá? Bom, primeira coisinha que é abordado aqui na apostila, além do modo de visualização, é algo que envolve a privacidade, envolve a segurança, tá? Dos usuários do equipamento, do computador. Que é esse cara aqui, ó, conta de usuário. Tá? A conta de usuário, ela permite você criar ambientes individualizados, né? E cada ambiente ele permite você a colocar uma senha, tá? Lembrando que o computador ele sempre tem que ter uma conta, que é uma conta que a gente chama de conta administrador, que é aquela conta que pode tudo, né? O administrador ele é o único que pode instalar, desinstalar, criar contas, é o administrador, tá? Do sistema. Então você pode criar contas de usuário. Quem tem computador e o computador é de uso coletivo, você pode criar uma conta para você, para seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o periquito, o papagaio, o lagartixa, o cachorro, o gato. Então todo mundo da família tem direito, caso você crie uma conta. Então clicando aqui em conta de usuário, aqui a gente tem uma conta criada, né, que é a conta de usuário chamado ensino, que é uma conta local, conta de administrador, tá? Caso a gente queira mexer, né, nas contas, a gente tem as opções aqui, né, de manipular a conta, tá? Então a gente lê as opções e verifica o que a gente quer fazer, tá? Então a gente pode gerenciar, trabalhar. Aqui em gerenciar a gente pode criar uma nova conta. Então, por exemplo, adicionar uma conta. Ele está abrindo aqui. Aí ele abre uma outra interface, né, que é uma interface aí que foi colocada a partir do Windows 8, que a gente pode adicionar uma conta aí, né, adicionar uma outra pessoa a este PC. Ele tem aqui uma conta que foi criada provavelmente por algum outro professor.
Mas caso você queira criar uma conta, a gente clica lá no sinalzinho de mais. Essa continha aqui é do Windows. E aí você coloca aqui para criar a conta. Caso tenha um e-mail, né, como o Windows, ele deixa vinculado, né, já a conta de e-mail. Caso você queira colocar, você pode colocar o e-mail da pessoa aqui. Caso não for para uma criança, você pode clicar e criar aqui uma conta para criança. Ele vai pedir para você criar um outro e-mail, tá? Então a gente tem a opção aqui para adicionar essa conta de usuário, né? Criar uma conta de usuário a mais aí, tá? Caso você queira colocar alguma senha, que nem aqui a gente não tem senha criada, aí você pode alterar aqui a senha sem desafio nenhum, tá? Então a conta de usuário, ela ajuda bastante aí para você ter a sua privacidade. Então cada um loga no seu usuário, cada um tem o seu arquivo, tá? Então é algo bacana de se ter num computador de uso coletivo aí, caso você queira criar, tá bom? Continha de usuário aí. Próximo item do painel de controle é esse carinha aqui, ó, central de compartilhamento. Isso daqui ele está relacionado à manipulação de rede, tá? Então a gente tem aqui a parte de conexão da internet, né? Tá? Eu tenho aqui a parte de configuração, né? Então o computador, para ele ter acesso à internet, ter acesso à rede, ele precisa ser configurado a placa de rede, que é o que ele está aqui como em Ethernet, tá? Então a gente tem aqui a configuração da plaquinha, né, de rede, com o protocolo, né, de rede, o TCP/IP, e aqui a gente tem os IPs, né, a numeração de rede desse computador aqui que eu estou usando. Então numa rede interna com IP fixo, cada computador tem a sua rede, tá? Aqui, tá, você tem essa possibilidade de configurar a rede, mas você pode trabalhar aqui, ó, com o compartilhamento. O que é o compartilhamento? Imagine que você na sua casa tenha 2, 3 computadores, né? E você não quer ficar salvando as coisas no pendrive, que é que nem tem aqui na escola, né? Com um servidor. Você pode, por exemplo, criou lá uma pasta. A gente tem aqui a propriedade dessa pasta. E eu tenho aqui o compartilhamento. Então, quando eu clicar aqui em compartilhar, tá? A gente pode gerar um compartilhamento. Então, aqui eu vou colocar compartilhamento aula. E aí a gente gerou aí, né, o início da configuração de um compartilhamento para essa pasta. Tá? Então a gente pode adicionar aqui os usuários. Então aqui a gente pode ativar
configuração. Aqui, como já está configurado, né, não preciso alterar. Então essa pastinha aqui que eu gerei, né, um compartilhamento, as pessoas da rede vão poder ter acesso a esse arquivo, vão poder acessar o conteúdo que aqui está, tá? E aí você tem toda a parte de configuração. Em redes, né, lá em manutenção, vocês vão ter conteúdo de rede e vocês vão trabalhar com criar lá um compartilhamento, criar cabo, uma estrutura de rede bacaninha aqui, tá? Então, compartilhamento de rede, compartilhamento de pasta aí pra gente. Próximo item aí do nosso painel, acabei fechando aqui, é o item fonte, né? As fontes são as fontes que tem no computador, né? São as fontes que a gente tem no nosso computador instaladas. Podemos entrar em algum site, por exemplo, net fontes, e lá localizar novas fontes. Então, caso você queira fazer um cartaz, né, você pode fazer o download aqui de novas fontes. Tá vendo? Então ele tem aqui algumas fontes, né, que você pode baixá-las. Tá? Então, por exemplo, tem essa fonte aqui que eu achei legal. Essa fonte, ela também tem as letras e os números, né? E aí eu vou baixar essa fonte, ó. Não tem só esse site, tem outros sites, tá? Vou lá, onde a fonte tá. Então a fonte, ela tá aqui, ó. Como ela vem num arquivo compactado, eu preciso descompactar. Para descompactar, eu clico com o botão direito e clico em extrair. E aí, para você instalar, você tem a maneira mais prática, que é dar 2 cliques na fonte e escolher a opção instalar. Dá 2 cliques na fonte e clica em instalar. Dá 2 cliques na fonte e clica em instalar. Tá? Essa é a maneira mais prática. Baixou a fonte, 2 cliques para poder instalar a fonte. Tá? Ou aqui pelo painel, na opção fontes, você vai ter todas as fontes instaladas, né? Então, você pode instalar por aqui, ó. Tá bom? Você vem aqui e pode instalar por aqui. Tá? Bem facinho. Então, vamos testar aquela fonte lá? Deixa eu abrir aqui o Word. O nome da fonte é VTC. Então, vamos ver se eu acho a fonte aqui. Ó, as fontezinhas instaladas aqui, ó.
Vou aumentar aqui para que vocês possam enxergar. Tá aí, ó. Certo? Aí você pode baixar e instalar quantas fontes, né? Aqui no site você achar interessante. Né? Você vai lá, vai montar um cartaz, vai montar um folder, um convite. Então você tem aqui fontes para você acrescentar. As fontes, na sua grande maioria, ela já vem instalada com o sistema operacional. E quando você instala lá o pacote Office, instala um CorelDRAW, um Photoshop, ele também acaba agregando novas fontes para a gente. Tá bom? Certo? Aí nós temos a opção fonte. Próximo item do nosso painel de controle temos a opção data e hora. Isso daqui é uma briga grande, principalmente na mudança, né, do antigo horário de verão, né? Agora não tem mais. Mas os computadores você precisa configurar, senão a hora aqui ela vai ficar sempre mudando sozinha. Então aqui na data e a hora você tem a possibilidade aqui de mexer na data e a hora, né? Verificar a data, verificar a hora. Caso tenha que fazer algumas alterações do calendário, né? Modo de exibição de hora, pode fazer por aqui. E o fuso horário, né? Que é o horário de cada país, cada cidade aí. A gente altera por aqui, tá? Horário da internet, né? Geralmente ele puxa automaticamente, tá? Mas aí você pode alterar, achar um outro provedor, né? De acesso ao horário, tá? Então você mexe por aqui nessa opçãozinha data e hora do painel de controle. Próximo item do painel de controle é a questão das impressoras, tá? Geralmente em casa, no trabalho, você tem uma impressora, né? Ou vai adquirir uma impressora, você vai instalar a impressora. Quando você compra uma impressora, essa impressora ela tem lá o programinha de instalação. Ele vem um CD, ou ele pede para você entrar no site do fabricante para poder instalar essa impressora. Porém, se for uma impressora de cabo USB, né, ela tem uma tecnologia chamada Plug and Play, né, que é você espetar lá a impressora e o próprio Windows vai fazer o reconhecimento para poder instalar. Caso não instale, você tem lá na opção da impressora, você tem aqui adicionar uma impressora. Então você pode clicar e ele vai fazer a procura desse dispositivo no computador. Aqui o meu computador ele não tem uma impressora instalada diretamente nele, mas ele vai achar, vai procurar e vai achar impressoras que estejam na rede da escola, né, que estão compartilhadas. Se a impressora não tiver compartilhada, não dá para achar. Então aqui ele achou essa Canon, tá? Então, caso eu queira instalar essa Canon, eu dou 2 cliques aqui e ele vai instalar a impressora.
Ó, já instalou a impressora. Que essa Canon nada mais é do que essa impressorazinha aqui, que já está instalado. Essas outras impressoras aqui, né, o que ele localizou aqui, são impressoras de arquivo quando você instala o sistema operacional e instala os drivers, né? Perdão, os drivers não. Você instala o pacote Office, ele te dá umas impressoras que são impressoras somente para você poder visualizar a impressão aqui do arquivo, tá? Porque se você não tiver esse arquivo genérico de impressora instalada, a gente não consegue visualizar o arquivo, como ele vai ser impresso. Então, o próprio sistema ele gera esses arquivos, ou quando você instala o pacote Office, ele gera um arquivo de uma impressora falsa, né? Vamos colocar dessa forma, né? Uma impressora simbólica, para que a gente possa visualizar a impressão quando vai imprimir um documento e aplicar as configurações de impressão, tá? Mas tem que ter a impressora instalada. Então, por isso que a gente tem essa visualização. A impressora real, verídica, é essa daqui, ó. Essa ela está instalada aqui, configurada no computador, que é uma impressora de rede. As outras são impressoras aí, vamos colocar genéricas, né? Somente para visualização, tá bom? Visualização dos arquivos para configuração da impressão. O próximo item do painel de controle é as propriedades da barra de tarefa, tá? Propriedades da barra de tarefa. Aqui, ó, barra de tarefas. Barrinha de tarefas. A janelinha, ele vai ser um pouco diferente do que está aí no material de vocês, devido à atualização do Windows, tá? Devido à atualização do Windows aí. Então a gente tem aqui barra de tarefas e navegação para a gente poder aplicar algumas configurações. Vamos lá ver quais são elas. Primeiramente, essa barrinha de tarefas aqui, ó, a barra de tarefas, é essa barrinha que fica aqui embaixo. Ela toda é a barrinha de tarefas. Primeiro item aqui é bloquear. O que é bloquear? Se ela estiver ativa, eu não consigo mexer. Se eu deixar ela desativado, eu consigo mover a barrinha, tá vendo? Então, você tem a opção aqui do bloqueio. Ocultar automaticamente. O que seria ocultar automaticamente? Ó, ele fica escondido. Então, ele te dá uma maior ampliação da visualização da tela. Quer mexer em alguma coisa, desce o mouse e ele te mostra aqui. Tá? Aqui seria o modo tablet para você ativar ou desativar. Você tem aqui botões pequenos. Tá vendo? Ele deixa os botões tudo pequenininho aqui, ó, para você ter uma visualização melhor, né? Da barra aqui, né? Dos ícones que estão abertos. Você pode usar aqui, ó, opção usar espionar, né, a barrinha, que é quando você aperta uma tecla de atalho Windows X, ó, tá? Windows mais X, aí ele abre isso daqui, ó, um recurso adicional pra gente, tá? Então você tem tudo aqui, ó, para poder trabalhar a configuração da barra, né, do que está mostrando aqui na barrinha.
Automaticamente aqui você também tem configurações de tela, cores, bloqueio, tema, né? Você tem fonte, que é a configuração. Então você pode trabalhar aqui, tá? A configuração dessa barrinha que tem aqui, que é essa barrinha aqui embaixo, tá? Então pode mexer aqui. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o painel. E sobre a primeira aula do painel, seguindo aí a apostila, é isso que vai ser aplicado aí por nós, né, hoje na aula, tá bom? Então, painel de controle, visualizando o painel de controle em categorias, né, tipos, ícones ou categorias, tá? Aí a gente tem a conta de usuário, nós temos a central de compartilhamento, nós temos o recurso fonte, data e hora, dispositivos e impressoras, né, para você poder adicionar uma impressora ou algum outro tipo de hardware, tá? E barra de tarefas e navegação, tá? Esse é o conteúdo de hoje aí, seguindo o material, né, dirigido de vocês. E aí eu encerro a gravação aqui, tá bom?